Você sabia que a sua dieta, aquilo que você come todo dia, a sua alimentação, tem grande importância para a sua saúde bucal e também para a sua saúde geral? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre alimentação. E você que está assistindo depois, passa aí uns minutinhos que eu vou receber aqui as pessoas que estão entrando e vão conversar conosco. Hoje eu vou convidar aqui o professor Everton Ruvieri, que vai estar conosco falando sobre esse tema, mitos e verdades. Vamos lá, vamos chamar aqui o... Tô chamando, aceita aí, Everton. Aí, salve, salve! Bom dia! Bom Eu dia! já estava Everton, a câmera. primeiro de tudo, queria te agradecer por esse momento aqui que a gente pode estar conversando, né, trocando uma ideia. É, queria, Eu que agradeço pelo convite. queria dizer para as pessoas que o Everton já é meu personal há quase 6 anos, né, Everton? Quase 6 anos nessa luta, né, Rose? Isso, quase 6 anos. Agora também aceitou o desafio de ser o personal do meu marido. E desafio, E E tá dando certo, você viu que tá só evoluindo, né? viu? Pegou confiança, né, Rose? Pegou Com o trabalho, a gente confiança. vai conquistando ele um pouquinho. Ele é durão, mas a gente quer no coração gelado dele. É isso aí. E uma coisa interessante, né, que eu queria falar para o pessoal é que nossas aulas são sempre muito divertidas, a gente está sempre conversando muito, cada dia tem um tema, né? Ontem, por exemplo, falamos sobre aborto, né? Isso. Então, a ideia hoje é que a gente traga uma das nossas conversas lá da nossa aula, né, normal, para essa live, para ficar gravada, para ensinar as pessoas, né, para dar insights que as pessoas possam já aproveitar e já mudar de vida hoje. Já tem jeito que com as coisas que nós vamos falar, de já ter mudança no comportamento e mudança na sua saúde bucal. Então, essa é a ideia hoje, tá bom, pessoal? Queria agradecer aí o pessoal que está entrando, a Dani, eu já vi que a Gabi também entrou, e aí o pessoal vai chegando e nós vamos conversando. Eu queria que você se apresentasse, Everton, seu tempo de graduação, como é que é as suas especializações, para a gente conhecer você melhor. Então, eu me chamo Everton Ruvieri, né? Eu já estou na área já tem 15 anos. Eu sou graduado na faculdade da Univag. Eu sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Sou pós-graduado em Nutrição Esportiva. E fora os inúmeros cursos que eu tenho por aí, né? Que me dá um pouco mais de bagagem para trazer um pouco mais de conhecimento, né? Trazer um pouco aquela experiência do dia a dia, a prática, né? Hoje vamos fugir um pouco do assunto, porque a gente vai falar um pouco mais sobre alimentação, né? Então eu vou trazer um pouco mais da minha experiência, porque eu não tenho formação em nutrição, porém a gente tem aquela bagagem de experiência, por anos fazendo dieta, tem um pouco mais de conhecimento, né? Então a gente tentou englobar aí nas nossas duas áreas, né? Como a gente tem aquelas conversas nossas do dia a dia, E né? A gente sabe o quanto influencia a alimentação nas duas áreas, né? E então essa live surgiu de um assunto do nosso dia a dia, a gente conversando ali, eu falando um pouco de alimentação e você traz isso para o seu dia a dia, né? Você mostra o quanto está muito relacionado à alimentação em ter uma qualidade no corpo e a saúde bucal não é diferente, né? Então tudo isso verdade. influencia demais, né? Aquelas coisinhas que a gente acha que é desnecessária, a gente percebe que influencia muito. É Uhum. igual o dia que a gente surgiu com esse assunto da alimentação. Eu mesmo, um monte de pergunta lá que pra mim, uai, como assim? É só isso? Não é? Tem que É fazer bem isso? essa, é bem essa ideia mesmo, né? Da gente ir fazendo pergunta um para o outro, do jeito que a gente fez lá na nossa aula. A gente quer É igual a reproduzir gente isso. conversou, né? Que a nossa live seja uma coisa nada muito formal, né? Seja uma coisa mais descontraída, trazer um pouco do nosso conhecimento, né? Isso. E que a gente consegue passar para o pessoal, né? Trazer um pouco da nossa conversa do dia a dia, né? Que eu tenho muito isso com meus alunos, né? Então, trazer essa experiênciazinha do dia a dia. Falar um pouco Beleza. mais da minha área, um pouco mais da sua área, né? E deixar a coisa mais leve, né? Não ser aquela coisa chata, ser uma coisa totalmente formal, né? É realmente ser um tira-dúvida, porque
eu tenho muitas dúvidas, né? E todo dia é uma dúvida diferente, igual você falou, cada dia é um assunto, né? E eu acho importante. Então manda aí a primeira pergunta. Que já tenho umas aqui para te fazer. Já tem. É, é aquela, a mais convencional. Ah, Cárie, com escovação resolve? eita! Olha só, eu vou responder para você, eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas, com uma história. Porque eu acredito, assim, muito na educação, sabe, Everton? No conhecimento. Eu acredito que o conhecimento é que faz as mudanças, sabe? Então, quando eu era criança, eu tinha 6 anos, eu passei uma noite inteira com dor de dente. Só quem teve para saber como é complicado, né? Quem nunca teve, né? Ó, quem teve dor de dente aí uma vez na vida, digita aí para mim, eu. Quero saber quem aqui que já sofreu com dor de dente. Quem está nos assistindo, digita aí eu, se você já sofreu com dor de dente. Eu já sofri. Eu tinha 6 anos e tinha muita cárie. Passei uma noite toda sofrendo. No outro dia cedo, a minha mãe me levou para um dentista e o dentista extraiu o dente e resolveu minha dor. E naquela época, e a Célia respondendo eu, bastante gente falando eu. Naquela época eu pensei assim, eu quero ser essa, a dentista, aquela que tira a dor das pessoas. Só que daí, Everton, até quando eu entrei na faculdade, eu ainda era uma pessoa que sempre que ia no dentista tinha alguma cárie. Quando eu entrei na faculdade e aprendi o processo de cárie, como é que se forma cárie, aos 18 anos eu entrei na faculdade. Eu nunca mais tive cárie. Então, tipo assim, eu tenho 53. Então, Conta esse segredo pra nós aí, conta esse segredo. são mais de 30 anos sem uma única lesão de cárie. Ou seja, tem jeito. Então, o que eu vou explicar agora, pode pegar papel e caneta, porque se você entender o processo de cárie, você não vai mais ter. Eu falo, Everton, muito isso para os meus pacientes aqui. Chegou aqui, pode ter quantas cáries tiver, mas daqui em diante não é para ter mais. Então, se seguir as orientações, eu bato meu carimbo, não vai mais ter cárie. Vai vir no consultório para fazer Aí, prevenção. Né? aí que entra o nosso assunto, né? É aí que entra a Exato. alimentação, né? Que onde surgiu todo Exatamente. esse contexto, né? A gente surgiu Exatamente. de um bate-bolazinha de cárie e surgiu a alimentação, né? E aí, o quanto representa a alimentação a não ter cárie, Rose? Fala pra nós Exatamente. um pouco aí. Olha, eu sou muito. Às vezes, eu falo que eu sofro bullying, né? Onde eu vou, por pessoal falar. Eu tenho uma amiga na igreja que fala assim: a Rose só gosta de sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem graça. Ela fala, e a gente grita. Mas na realidade, Everton, a dieta, aquilo que a gente come, se a gente for olhar num campo geral, ela tem uma importância assim acima da média, acima do que a gente Pra pensa. Todo tudo, né, mundo, Rose? o senso comum é assim: se eu escovar o dente tá tudo certo. Não tá. Não tá, porque tem um monte de gente que escova o dente e que tem cárie. Então, para você ter cárie, nós precisamos de ter o dente, nós precisamos de ter as bactérias que nós temos na boca e nós precisamos de ter o açúcar. Se não tiver açúcar na alimentação, não tem como ter cárie. Porém, a gente sabe, né, Everton, não tem como tirar o açúcar da Não tem alimentação. como tirar o carboidrato, né? Nossa cultura é toda cheia de açúcar, né? O vovô dá para a criança quando quer agradar um pirulito, a professora, e assim vai. Então, nós precisamos entender que a gente precisa evitar alguns tipos de alimentos, mas basicamente a gente tem que pensar na frequência. Lembra que eu te falei sobre isso? Sim. É aquela coisa de você comer toda hora. Então, se eu entender qual é o processo, como é que a cárie se forma, aí tudo fica mais fácil. A gente pensa no dente como um negócio duro, que daí. Não! É. O dente é mineral. Quando a gente come, a saliva da gente abaixa o pH, fica ácido. Olha como que o criador é perfeito. Vai começar a Aí, digestão na boca, não é? aí entra na influência da minha área, né, Rose? Que geralmente Isso. nós que somos da academia, nós fazemos refeições com mais frequência, né? A gente comemos de Aham, 3 em 3 horas. O aham, quanto isso representa, o quanto isso influencia, igual você falou aham. aí, como você come mais vezes, você abaixa mais o pH do seu dente. Então você acaba estando mais sujetivo, né? Então a sacada toda é assim, Everton. Coloquei qualquer coisa na minha boca e não importa a quantidade. Eu posso comer Pode comer uma metade, balinha? metade de uma balinha ou posso Sério? comer uma balinha inteira.
o Caraca. pH vai ficar baixo e só quando o pH está baixo é que as bactérias soltam o ácido que faz Hum, perder do dente mineral, sai do dente. deixa mais frágil. Depois vai demorar mais ou menos 1 hora para essa saliva voltar ao normal. E quando ela voltar no pH normal, a saliva começa a voltar cálcio e fosfato para o dente. Então percebe como é dinâmico? Então, Uhum. se a gente comer toda hora tá beliscando, mesmo que seja um cafezinho, mesmo que não seja o açúcar, mas você vai estar toda hora baixando o pH da sua saliva e com um desafio cariogênico muito grande. Então, assim, para mim, o pulo do gato na alimentação em relação à cárie se chama frequência. Sério? Então não importa se eu pegar e comer escovei, não adianta. Pois é, esse é um outro mito, né? Que até, às vezes, até colegas falam isso, né? Falar, Toda não, refeição pode comer escova o o que dente. quiser, desde que você escove depois. Se você entender o processo de pH da saliva, que eu acabei de explicar, não vai fazer sentido eu comer o que eu quiser toda hora e Toda depois escovar, porque hora do escovar mesmo dente, né? jeito vai ter o processo, você É que entende? a gente coloca Então, é muito, a gente coloca muito nas principais refeições, né? Tipo, café da manhã a gente vai lá e escova dente, mas esquece que se no meio da manhã a gente colocou uma balinha, no meio da manhã a gente colocou um chiclete, no meio da manhã a gente colocou algum outro carboidrato, não adiantou de nada a escovação que a gente fez. Não é assim que não adiantou de nada, né? Mas a gente precisa Previne. entender esse processo. Outra coisa que as pessoas não entendem, Everton, é a questão da é a questão do açúcar em quantidade, né? E aí essa é uma pergunta. Antes de eu falar isso, eu quero te fazer uma pergunta sobre o treino, que isso já é uma dificuldade nossa, né? A quantidade de alimentação, tipo assim, quantas calorias que eu tenho que alimentar para emagrecer ou no meu caso para ganhar massa? Quanto que a dieta é importante? Eu caí dura quando você respondeu, então responde aí para nós. É porque muita gente acha que para você ter um bom resultado basta fazer só academia, né? E a gente sabe que para você ter um resultado é um conjunto de várias coisas, né? Então não adianta nada você ir ali treinar 1 hora todo dia e você não se alimentar direito, né? Aí entra com a questão da frequência. Não adianta nada você fazer uma frequência muito alta de alimentos muito calóricos, né? Então por isso que geralmente a gente faz uma dieta mais balanceada. E a dieta representa quase 80% de um bom resultado, Rose, Nossa, num corpo estético, né? O pessoal acha que só você ir treinar você vai ter um corpo legal. E quem pratica, quem faz, sabe que não é isso, né? Você pode ir lá, pode fazer 1, 2 horas de academia. Se você não tiver um hábito saudável, não tem bom resultado, Rose. Igual, eu sou atleta, né? Então eu sempre tô com o físico oscilando muito. Ah, na época eu tô comendo um pouco mais, outra época eu tô comendo um pouco menos. Então meu corpo muda muito e eu não deixo de treinar, né? Então eu sempre estou treinando. A única diferença que faz quando eu tô fora de competição e quando eu vou competir é a minha alimentação. hum, Então, quando eu acerto aí quase 100% da minha alimentação, eu mudo muito o meu corpo. Então, a gente percebe que não é só a musculação, né? Então, você tem que ter uma ingestão calórica aí próximo do seu gasto basal, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar peso, comer mais do que seu corpo gasta, né? Então, a alimentação representa muito peso em ter um corpo saudável, né? Um corpo estético, na verdade, né? Um corpo mais saudável, com aspecto mais bonito, né? Sem percentual de gordura, sem a barriguinha. Então, ele representa aí pelo menos uns 80% de um bom resultado. eu confesso que eu fiquei bem chocada com essa porcentagem, né? E uma coisa que a gente vê também, Everton, é o quanto é difícil a quem come muito diminuir a ingestão e o contrário também é verdadeiro. E a Por sua exemplo, dificuldade, né? para mim a grande dificuldade é a ingestão da quantidade correta. Eu como muito pouco. Então, comer pouco também é um desafio, comer muito também é um desafio. Então, eu penso que o que você acha da questão da mudança de mente, né? Parece que tudo está aqui, não é? Tudo tá Como que é ligado, isso né? para você? Eu costumo falar, porque para quem faz parecer muito fácil, né? Quem convive comigo geralmente sabe como que eu sou muito incisivo de que se você quer, você tem que fazer. Depende de você, não depende mais de ninguém. Mas é porque como eu vivencio isso, eu faço parecer fácil. Mas é igual você falou.
tanto para quem quer emagrecer quanto quem quer ganhar peso, tem uma dificuldade muito grande se não mudar a cabeça, né? Se você não Uhum. colocar na sua cabeça que você tem que comer menos do que você precisa, ou que você precisa comer um pouco mais do que você precisa, você não tem um bom resultado, né? Então isso está muito ligado à cabeça. E olha quanto tempo que eu dou aula para você e o quanta dificuldade você tem e ainda comer a quantidade que precisa. Então a gente é uma luta Exatamente. constante, né? Então tem que ter o fator cabeça, tem que ligar a chave ali que eu costumo falar, né? Para você ter um bom resultado, né? Senão não adianta. Você está muito ligado à cabeça, né? Você sabe que eu sempre estou citando para você algum versículo da Bíblia, né? E aqui cabe um muito importante que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 12:2. Ele fala assim: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não toma forma do que todo mundo está fazendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu acredito muito que à medida que a gente renova a nossa mente, que a gente coloca o conhecimento. Então, por exemplo, eu entendi que se eu não comer a quantidade correta, por mais que a gente faça os treinos, eu não vou conseguir um bom resultado na minha saúde, no meu ganho de massa muscular. Ao contrário, também é verdadeiro. Se eu quiser perder peso, se eu não cuidar da minha dieta, 80%, como você falou, tem a ver com aquilo que eu como. Então, a partir do conhecimento, a partir do entendimento, eu estou renovando a minha mente. Então, eu tenho que traçar meu objetivo, né? Falar, não, se eu quero chegar lá, eu tenho que passar por esse caminho, por mais desafiador que seja, né? É Então, verdade. assim, a mudança em todos os aspectos. Essa semana até conversei com algumas mulheres, né? Falando sobre a cadeira da vítima, né? Existe muito assim a gente sentar na cadeira da vítima e falar assim, coitada de mim, eu não dou conta mesmo, né? Eu tive muito trauma na infância e fica reclamando, Vitimismo, né? reclamando, reclamando, reclamando. Na realidade, a gente precisa caminhar, né? Dar os passos. Assim como o apóstolo Paulo falou, renovar a nossa mente. Então, hoje, né, voltando para a parte de Kari, hoje, se todos que estão aqui nos assistindo decidir falar assim, a partir de hoje eu não quero ter mais Kari, pode assinar o contrato que não vai ter. O que você tem que Tem que fazer? Você entender, né, Rose? tem que entender que o processo de cárie não é só escovação, que a dieta tem grande importância. Então, se você pode escolher, eu falo que tudo que você descasca é saudável, tudo que você abre pacote não é muito, né? Então, você escolher entre um alimento que é extremamente calórico, mas de caloria vazia, de coisas que não te dão saúde, e um alimento que é mais natural, que te dá energia de uma forma melhor, né? Então, cuidar da dieta, principalmente da frequência, nós temos que pensar muito nisso, Isso. sobre a frequência. Então, até 3 em 3 horas, como você falou, quando tá no treino ali, né, numa dieta mais focada, tá ok. Lembra que eu falei para você que mais ou menos 1 hora o pH volta ao normal? Então você fica mais 2 horas a sua saliva devolvendo cálcio fosfato para o dente. Então, se você respeitar 3 horas a cada refeição, acabou. Acabou, não, você não vai ter cárie, mas não importa a quantidade. Por É, exemplo, eu fui no jantar essa semana que a sobremesa era um pudinzinho assim, ó, desse tamanhozinho de copinho de café. Quem que gosta de pudim aí? Bom, coloca aí, eu quero saber desses que estão nos assistindo. Quem que gosta de pudim? Escreve aí eu, quero saber. Aí a pergunta é, Everton, se as convidadas lá tivessem comido um potinho daquele de café de pudim ou tiver comido 10, faz diferença no treino, na perda de peso, quando tá cuidando com você? aí já entra o volume, né? A quantidade faz diferença, né, Rose? Aham. Então, além da frequência, o que influencia é a quantidade, né? Então, quanto mais você consome, mais você engorda, né? Que são mais Olha calorias dentro do seu corpo, né? Olha só, aí tem uma diferença. Tá todo mundo falando aqui que ama pudim, ó. Eu também gosto, criança, mas presta atenção. Quando a gente vai falar de calorias, né, de perda de peso, aí nós vamos preocupar com a quantidade, certo? Por quê? Porque é mais calorias. Quando a gente fala de cárie,
quando a gente fala de cárie, aí a gente não preocupa muito com a quantidade, mas sim com a frequência. Viu que eu tô falando de novo da Entendi. frequência. Então a gente Então, tem que tá muito ter. relacionado, então. Então Para a gente nós que precisa ter. somos Isso, isso. marombeiro, já então tá com um pezinho ali a não ter muita cárie, porque como a gente não tem aquele intervalozinho comendo, Isso, beliscando, então a gente tem uma isso. predisposição a ter menos cáries, então. Isso. Se você respeitar as 3 horas de intervalo entre uma refeição e outra, tá ok. Agora precisa lembrar que uma refeição significa qualquer coisa que você colocar na boca. Então, fala assim: ah, não, eu peguei só a colherzinha de café do pudim e comi. Já, Aí daqui já meia hora eu mudou. vou comer outra coisa. Já entrou no número de refeição beliscada, Entendi. entendeu? Até a Então, balinha, o na minha chiclete. opinião, na minha opinião, esse é o pulo do gato. É a gente prestar atenção na alimentação, no tipo de alimentação. Claro, a gente precisa escolher alimentos saudáveis. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas principalmente da gente entender sobre a frequência. Beleza? Entendi. Que essa é a maior relação que a gente achou, né? Entre nossas duas áreas, que é a frequência de comer, né? Tanto Aham, para nós que quer ter um bom resultado na academia, a frequência aham. influencia muito no bom resultado. E aí na sua área também, puxando para sua área, a frequência também faz diferença, né? Então a gente vê que tem muita ligação com frequência, né? E, De comer, o horário de comer, isso influencia muito, não só para quem quer um corpo legal, para quem quer ter uma boca legal também, né, Rose? Então por isso é exemplo, bacana. eu tenho certeza que uma pergunta que você sempre recebe é assim: eu devo evitar carboidrato? Vamos falar um pouco do carboidrato. O que você acha? Essa é a pergunta, né? Para quem, eu quero emagrecer, eu tenho que cortar o carboidrato? E não é assim, né, Rosa? A gente sabe que para nós temos três bases alimentares aí, né? Carboidrato, proteína e gordura. Então, as três partes faz diferença, né? E o carboidrato não deixa de fazer parte desse pilar. Então, o carboidrato, para quem quer emagrecer e para quem quer ganhar peso, quem quer ganhar massa muscular, ele tem que estar presente, né? Faz parte Então, é da saber, discussão. faz parte da construção do músculo. A única coisa que tem que entender é a quantidade, né? Porque o que engorda não é um produto específico, né? O que engorda não é um arroz, não é um pão, não é uma bolachinha. O que engorda é a quantidade, né? Aí o volume. Você tem uma dieta calórica de 1.500 calorias. Se você consumir 1.500 calorias, comendo seu arrozinho branco, comendo seu pãozinho, tendo uma dieta mais balanceada, o carboidrato entra na sua dieta. O que as pessoas não entendem é que quando a gente fala, pode comer um arroz, é comer uma quantidade que seja necessária para você. Mas a pessoa quer ali comer uma bacia de arroz, né? Aí todo mundo engorda, não tem como, né? Complicado, né? Aí entra a quantidade que faz diferença, né? Então, Everton, outra coisa que nós conversamos foi sobre a parte de estética, né? Na maioria das vezes, as pessoas que vão para a academia, eles pensam muito na estética, né? Ou quer emagrecer ou quer ganhar massa muscular, mas sempre pensando bastante na estética. E a Sim. gente, como profissional de saúde, acaba se preocupando um pouco mais nessa relação entre estética e saúde. Porque assim, não pode ser estética a todo custo, né? Ou a qualquer custo, né? E a gente vê, tanto na sua área quanto na minha, um boom, né? De estética, de procedimentos Estética, estéticos, harmonização, né? E é aquele harmonização. assunto. Conta para nós aí como que influencia a alimentação na estética, na harmonização do nosso sorriso, né? Que aí é o que a gente falou. A gente conversou lá sobre mastigação e você falou que dá para fazer uma harmonização com mastigação. Olha, você sabe que eu fiz até um post ontem, não sei se o pessoal viu. Quem viu o post ontem? Conta aí pra mim. Eu fiz um post ontem sobre essa parte, né, de crescimento. Tipo assim, você sabia que a dieta pode influenciar na necessidade de você colocar aparelho, né, e até na sua harmonização facial? Então, esse post ontem deu o que falar, viu, Everton? Parece uma Por coisa quê? simples, né? Parece uma Pois é, coisa simples. é assim, mas não tem, eu sempre falo, não tem Não. mágica. Nós precisamos entender
o processo, e toda vez que a gente fala que quer coisa rápida, instantânea, normalmente tem um custo muito alto, funcional e de saúde, né? Sim. Aquela coisa de suplementos mirabolantes, de hormônios e tal, então a gente precisa prestar bem atenção nisso. E o exagero, a Aline está perguntando aqui sobre o jejum intermitente, já falamos dele. Já Então, o vamos abrir exagero, perguntas, né? exatamente. O exagero na parte de estética, a gente tem visto muito hoje, né? Então, o que eu sempre ensino aqui para os meus pacientes, e eu sou odontopediatra há 30 anos, então, esse tempo todo eu tenho lidado com famílias, né? E pego as crianças muito cedo. Hoje o consultório atende a família toda, porque chegou a Joana, né? Minha filha, que também é dentista. Então, hoje a gente atende a família. Mas o que eu tenho explicado é que a mastigação, ninguém ensina pra gente. A mastigação é uma função aprendida. O bebê aprende a mastigar, ele não nasce sabendo mastigar, né? E ela é uma função aprendida. E a mastigação é um dos pilares do crescimento dos ossos da face. Então, quando o bebê é orientado desde pequenininho a ter uma mastigação eficiente, a comer alimentos fibrosos, mais duros, a fazer essa força mastigatória de ambos os lados, ele vai crescendo toda a parte do osso da mandíbula, do osso da maxila, de maneira que quando os dentes vão chegando, Foi trocando os dentes encaixando. permanentes, ele tem espaço suficiente para nascer retinho e não precisar do aparelho. É claro que existem outros pilares, como a respiração, por exemplo, mas a mastigação é de suma importância. Mas E aí, quando a aí o gente vai alimento para influencia, Rose? a consistência do alimento influencia. Com A, certeza. Então, consi a consistência do alimento. Aí não é o tipo do alimento, a qualidade nutricional, mas a consistência, né? Que faz esse entendi. exercício que faz crescer os ossos da face. E Então, junto com isso, aqueles pode falar. alimentozinhos mais rígidos influenciam, então. Milho na espiga, amendoim torrado, nada de carne na panela de pressão, coisas que você realmente tem que mastigar, Mastigar. fazer a mastigação como exercício físico, né? E aí, Legal. nesse ponto, é que a gente entra na parte da musculatura geral da face. Porque se eu mastigar Hum. só de um lado, só de um lado, só de um lado da minha face vai ser mais malhado, o outro vai ser mais gordinho. Todos Ah, nós então temos entra igual ah, na minha área, então. É como se a gente malhasse só um lado do corpo. Então, se você malhar exatamente só o lado direito, ficaria forte só do lado direito e o esquerdo deixaria de lado. E a maioria das pessoas isso. mastigam só de um lado, né, Rose? É, Antes de eu começar a consultar com você, o meu costume era mastigar só de um lado, né? Pelo é, hábito de ir ali, costume. E aí, quando você isso. falou que eu trouxe para os dois lados, né? Que daí eu fui entender que precisava mastigar dos dois lados, né? Então, se a gente começa a ensinar isso desde a infância, aí a gente aprende e não chega na fase adulta. Depois da fase adulta, um pouco mais difícil, mas também tem como ter essa conscientização, né? Então, Everton, eu acho assim que a gente tem muita coisa para aprender juntos, né? Que se a gente entende o processo de cara, entende o processo de crescimento, a gente caminha com mais tranquilidade, principalmente buscando saúde, né? Para fechar assim, as coisas que eu gostaria de falar hoje, eu queria falar sobre a parte de açúcar e saúde geral. Eu sei que isso dá pano para manga, É um assunto porque muito abrangente, né, Rose? A gente sabe o quanto influencia, né? O açúcar aí na nossa alimentação, no nosso dia a dia, né? a gente sabe que é uma fonte de calorias, é uma fonte de energia, né? Mas a gente já tem muitos trabalhos científicos mostrando para a gente essa influência negativa do açúcar na nossa saúde geral, né? Sim. Então, assim, claro, é a minha área, mas eu estudo muito a parte nutricional e a gente consegue ir entendendo ao longo do tempo que o açúcar, Everton, ele traz muitos malefícios para a gente no geral, né? Existem trabalhos mostrando a relação do açúcar com a parte cognitiva, a parte mental, a relação do açúcar com a parte de Alzheimer. Então, a gente precisa entender melhor isso. E quando eu falo, não come açúcar para evitar cárie, acaba que a gente está falando muito mais No do que geral, né? cárie. Nós estamos Sim. falando de uma saúde geral. Tem um doutor que eu sigo na internet, vou passar para vocês, é o @Dr. Pedro Neuro. Ele é de Rio Grande do Sul. E ele fala muito
sobre alimentação e as questões neurológicas, né? Então, como ele é um especialista, eu vou deixar para vocês Eles aí falar, né? quiserem dar uma olhada e aprender mais e saber que quando a gente fala de açúcar, quando a gente fala de alimentação, nós estamos falando para muito além do que cárie, entendeu? Nós estamos para Sim. muito Aí, além, o né? açúcar não tá ligado só na cárie, né? Porque a gente tem muita relação de comer o doce da cárie. Mas o Uhum. açúcar tá muito além das cáries, né, Rosa? A gente sabe que um corpo saudável é um corpo sem algumas coisas, né? E o açúcar, que é onde a gente fala do açúcar, é o açúcar branco, o açúcar refinado, né? É aquele açúcar Exatamente. extra, não um açúcar de uma fruta, um açúcar do carboidrato. É o açúcar in natura ali, aquele pozinho branco que tá ali no nosso dia a dia, né? Que geralmente traz um pouco mais de sabor, mas não traz qualidade nenhuma pro nosso dia a dia, né? Então, tem Então isso influencia algumas muito, né? tem algumas informações que são importantes também, Everton, que a gente tem açúcar embutido em diversos alimentos, Sim, né? Quem sim. aqui, por exemplo, sabe que no ketchup tem açúcar? É Quando porque você quando a gente fala que do açúcar, né, a gente pensa só no açúcarzinho branco, mas esquece que vai açúcar em alguns dos produtos, né? responde aí para mim, quem já comeu ketchup tendo a consciência de Que que está tinha comendo açúcar. açúcar, É, né? ninguém tem Então, essa assim, consciência, né? no refrigerante, por exemplo, quando a gente fica sabendo a quantidade de açúcar que tem no refrigerante, a gente fica enlouquecido, né? Né? A Cintia tá falando, eu sei que tem. Então, quando a gente é refrigerante, né? A gente sabe, a gente vê cada coisa, a quantidade de açúcar no refrigerante é altíssimo, né? Algumas pessoas dizem que se você tomasse refrigerante e não tivesse lá na composição algum antiemético, você até vomitaria, né? Então, esse refrigerante não é considerado alimento, não é nutricional, pelo contrário, né? Ele é extremamente ácido, rouba cálcio do organismo. Então, assim, assim complicado. Então, por que que nós continuamos tomando? Porque a gente associa ao A prazer. gente é, a gente é Eu teimoso. a gente precisa tomar decisões ao longo da vida e a gente toma decisões emocionais, né, que a gente sempre fala, mas a gente também precisa usar a nossa razão e fazer esse equilíbrio, né, entre emoção e razão e tomar decisões que vão nos ajudar a longo prazo e vão nos dar saúde, né, a longo Sim, prazo. Ô sim. Everton, vamos abrir para perguntas, né, para a gente finalizar Vamos. ali mais ou menos uns 45 minutos. Vamos ver quais são as dúvidas do pessoal aí, né? Falamos um pouco da gente, um pouco dos nossos assuntos, né? Um pouco das nossas áreas. E aí, então, já vou respondendo já a pergunta da Aline ali sobre o jejum, né, intermitente, né? Então, Aham, eu, isso. eu conheço o jejum intermitente. Eu não sou um dos maiores defensores do jejum intermitente. Mas o jejum intermitente funciona. Funciona para quem dá conta, né? Eu não gosto de ficar muito tempo sem comer, né? Então, é algo que não é agradável para mim. Eu sinto fraqueza, eu sinto dor no estômago, me traz dor de cabeça. Então, eu não sou muito defensor do jejum intermitente. Porém, pensando em ingestão calórica, quanto menos vezes você come, menos calorias você ingere. Então, se você faz Hum, um jejum aí de 16 horas, agora colocou aí de 16 horas, você ficou 16 horas sem comer. Você vai ter uma margenzinha de tempo ali para comer e você acaba comendo menos. Porém, uhum, eu não gosto. Mas eu uhum. tenho alunos meus que fazem jejum intermitente, se sente bem em jejum intermitente, consegue treinar sem comer, né? Então, eu já fiz jejum intermitente porque eu geralmente eu trago para os meus alunos coisas que eu já vivenciei. Então, se eu não tivesse vivenciado o jejum intermitente, era algo que eu não saberia falar. Então, eu já vivenciei o jejum intermitente, né? Então, eu não me dei Não muito bem. gosta. Mas conheço gente É, que se dá super bem, né? eu acho que vale, assim, vale muito a pena a gente lembrar aqui que essas questões, assim, alimentares mais detalhadas, vale muito a pena ser acompanhada por um nutricionista, né? Que é o profissional especializado nessa parte de nutrição. Então, você quer fazer alguma outra dieta diferente e tal, não vai assim fazendo de qualquer jeito, né, Everton? O ideal é que seja acompanhado por um profissional, né? Sim, Existem sempre, né?
ismo, né? A dieta da sopa, a dieta disso, a dieta jejum intermitente. Às vezes a gente entra muito na moda e é bom a gente entender melhor e muitas vezes ser acompanhado por um É, profissional. Eu acho que isso faz a grande igual diferença. eu vi a Aline falando ali, ó, que ela foi fazer uma dieta zero açúcar e ela foi Aham, fazer um macarrão e percebeu que no molho tinha açúcar. é ali. Então, é essas coisinhas que a gente não percebe. Então, quanto mais Aham, industrializado a coisa para ter um sabor, para ter um que a mais, ele vai açúcar, né? Então, o ideal seria fazer o molho do próprio tomate, você fazer seu próprio molho de tomate, né, Aline? aham, Então, evite os industrializados, porque tudo que é industrializado, ele vai ter carboidrato, ele vai ter açúcar, ele vai ter gordura a mais do que precisa, né? Até para ele dar um pouco mais de sabor, é. né? A Carla tá falando aqui que os energéticos também são ácidos como os refrigerantes, né? A gente vê quanto que a turma toma energética aí no dia a dia, né? É, isso é Tem verdade. outra pergunta aqui que eu acho que essa é para você, Everton. Eu posso emagrecer comendo chocolate? O pessoal tem muita dúvida sobre isso, né, Rose? Mas pode. É igual eu falei, para você emagrecer, você não precisa cortar todos os alimentos. Você tem que entender que você não vai comer uma barra de chocolate todos os dias, né? Você pode comer ali umas 30 gramas de chocolate. Igual na minha dieta passada, eu tava comendo doce de leite. Então, no meu pré-treino, saber o horário de comer também influencia muito, né? Então, a gente, para quem não quer virar atleta, não tem necessidade de cortar algumas coisas que trazem sabor, né? Ou procurar um chocolate com menos teor de açúcar, um pouco menos caloria, coloca ali uns 60%, 70%. Eles não são tão gostosos igual ao leite, mas dá aquela saciada, né? Então dá para encaixar o chocolate na dieta sim, né? É só Aham, saber os horários de comer e encaixar eles, né? aham. Ô Então dá. Everton, eu vou aproveitar aí essa deixa sua sobre sabor e dar mais uma informação. Essa vai ser a última, tá? Nós já Sim. estamos finalizando. Mas uma informação fantástica. Que quando a gente aprende isso, a gente fala, poxa, eu consigo mudar. Nós temos na nossa língua várias papilas gustativas, de vários Sim. diferentes tamanhos e cada uma reconhece um sabor. E essas papilas, elas são mutáveis, ou seja, elas podem mudar ao longo do tempo. Então, você não precisa falar assim, eu não gosto disso, eu não vou gostar para sempre. Você não está fadado a isso, eu não gostar de alguma coisa saudável. Saudável é ruim, como diz a minha amiga, né? Sem glúten, sem lactose, sem açúcar e sem graça. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente vai mudando a alimentação, as nossas papilas gustativas vão mudando junto a ponto de chegar um momento que a gente goste daquilo que a gente não Sério? gostava. E isso eu posso dar um exemplo para você, pessoal, igual você. Eu vou falar para os meus alunos só aquilo que eu já vivenciei, né? Então, por exemplo, eu decidi tirar o açúcar, glúten, lactose por conta de um problema na tireoide. Uma médica me sugeriu e eu decidi. Falei, vamos lá, vamos ver o que dá. Encarei o desafio. Então, eu tirei o açúcar do café primeiro. Então, quando a gente Hum, toma café, o primeiro vez sem açúcar, como é que você tá? Faz uma cara, trem tá amargo. horrível, né? Aí no outro dia você toma de novo, a cara tá um pouco menos feia. E aí vai. Quando dá mais ou menos uns 20, 22 dias, as suas papilas já mudaram a percepção. E aí você começa a ter prazer em tomar o café Sério? sem açúcar. As pessoas não acreditam nisso. Quem não acredita, faz o teste. Eu Sério? desafio assim. Eu mesmo não sabia disso, então, Olha, porque às vezes as pessoas não se permitem, né, Rô, chegar a esse tempo, né? aham, Tomou uma vez, não gostou, tomou duas, não gostou, então fala, eu não quero mais. Então tem um período, então exatamente. se adapta. Se as papilas gustativas, elas são mutáveis e se você insistir, você vai mudar o sabor. Por exemplo, Sério? as pessoas falavam para mim, esse café é melhor, aquele café é torrado, aquele é não sei o que, terceira moagem, não, não, não. E eu falava, para mim, café é tudo igual. É tudo igual se tiver com açúcar. Isso Se é você verdade. tira o açúcar, eu comecei a sentir o prazer Do café. do café. Aí um café, eu gosto mais, agora eu já escolho a marca, eu gosto mais, eu vejo a diferença, eu sinto a diferença. Por quê? Porque as minhas papilas aprenderam a sentir outros sabores que não estejam maquiados pelo açúcar. Então hoje Ah, a gente verdade. maquia Do tudo produto, com né? açúcar. Uhum. É igual eu falei Então é do possível, molho, né? Do próprio molho, né? por Tem esse exemplo, do açúcar.
por exemplo, o chocolate que você acabou de falar, Isso é entendeu? verdade. Fala assim, ah, Verdade. o 70 não é muito bom e tal. Come sempre só o 100% 70 é para verdade. cima. Eu mesmo como 70% eu gosto. Eu gosto, exatamente. Mas por quê? Porque É, acostumei. você foi treinando. É, Então, eu assim acho muito legal, né, que a gente possa trocar essas experiências, né, que a sim, gente possa estar junto. O pessoal tá falando aqui que legal, que a gente tem que fazer mais lives. A Aline tá falando que bom, Aline, que você gostou, né? E é muito legal quando o pessoal participa, sim. né, faz Aí, perguntas e tem tal. uma pergunta aí que eu li Ah, que eu tô curioso para saber. fala Eu aí. vi a Célia falando Ah, sobre a influência dos remédios no dente. Ela sim. falou ali que a filha dela tá tomando um medicamento à base de ferro e tá tendo uma alteração na cor dos dentes dela. Isso influencia? Influencia, a alimentação influencia Sério? bastante na cor dos dentes, né? No caso da Célia, ela tá falando da netinha dela, que eu não sei a idade, mas é importante a gente fazer uma avaliação, Célia. Por quê? Porque o ferro, principalmente o ferro, ele se liga ao dente, aquela sujeirinha que vai ficando no dente, vai deixando bem preto mesmo. Se o dente estiver ok, não tiver nada de cárie, só uma limpeza profissional já resolve, porque é uma mancha extrínseca. 3 aninhos, né, Célia? Então, se o dente não tiver desmineralização, só uma limpeza profissional resolve. Por isso que é importante avaliar, porque a gente tem que limpar e verificar se o dentinho não tem nenhuma desmineralização. Porque se tiver, essa mancha fica um pouquinho mais profunda e aí tem que ter outros tratamentos, tá? Mas via de regra, a alimentação influencia na coloração dos dentes, não na sua coloração intrínseca, né? Mas naquilo que vai ficando sobre os dentes. As limpezas profissionais normalmente conseguem resolver essa parte aí. Sim. Ah, então Beleza? os produtos influenciam também, né? Então a gente sabe aquelas coisas com corante, então influencia no escurecimento do dente. Então o café, então se eu tomar um café, ele escurece meu dente, se eu tomar a coca, ele dá uma escurecida no meu dente. Aí, ó, Aham. até uma pergunta aqui, ó lá. O café e a coca mancha os dentes? Normalmente sim, mas é uma mancha extrínseca. É aquela mancha Só que superficial? na limpeza profissional ela sai. Ele não Ah, tem então, capacidade de produzir um dente mais escuro, entendeu? É uma mancha que está só por fora, né? Mas assim, eu não oriento ninguém a deixar de tomar o vinho, por exemplo, aquilo que você gosta, porque vai manchar, porque a gente tem maneiras de limpar, tem maneiras de escovar e de cuidar para que você não tenha esse problema. Aí a gente já entra no entendi. outro assunto, que são os clareamentos, né? Mas eu estou à disposição de vocês. Eu Entendi. gosto muito da parte de compartilhar e eu queria te agradecer, Everton, por Eu aceitar o que desafio aí de compartilhar, né, com as nossas audiências, né, com o nosso público, compartilhar aquilo que a gente vive no offline, né? Minha filha sempre é fala, um pouco leva para mais o de online, informação, né, Rose? o É que um pouco, vive no offline. é um Então pouquinho todo dia, né? a gente tem treinos aí 3 vezes por semana, a gente está sempre conversando, trocando ideia. E aí a ideia surgiu assim, né? Que a gente pudesse levar para mais pessoas aquilo que a gente sabe, que a gente conhece. Quem tiver mais perguntas, depois quiser mandar no meu direct, pode mandar, que eu amo responder. Eu acho muito legal essa troca de informações, essa coisa de você orientar, né? De você ensinar aquilo que você sabe, né? Aí, ó, uma A dúvida, Júlia. até que é minha dúvida também, ó. Igual você Ah, falou que o café e a coca, ela traz essa manchinha superficial. isso. E o antisséptico bucal, o enxaguante bucal, ele faz essa substituição da escovação? Tipo, ele previne a cárie? Tipo, ele pode trocar a escovação por um antisséptico bucal? Eu vou fazer bem assim agora, ó. Pelo amor de Deus, Sério? não! Mas a TV tudo mostra que funciona. Então não funciona. De jeito nenhum. O Sério. antisséptico bucal jamais vai poder substituir uma boa escovação. Por favor, por favor. Sério. O antisséptico, ele funciona mais como uma maquiagem, tipo um perfuminho que você gosta de colocar, né? Então ele tem Entendi. que dar um hálito mais gostoso e tal, mas ele não é capaz de tirar a sujeirinha do seu Então, dente, sabe? O antisséptico bucal em cima da sujeira, ele vai ter pouco efeito.
O que a gente usa o antisséptico, mas muito pouco, viu? Muito pouco. Por quê? O antisséptico, na maioria das vezes, eles vão diminuir alguns tipos de bactérias. E vocês sabem que na nossa boca nós temos muitas bactérias. E elas convivem ali, a gente precisa ter, assim como tem no intestino, em outros lugares do nosso corpo. Quando a gente fica usando muito antisséptico, baixa muito o número de bactérias e favorece alguma reparação. Então, por exemplo, um pós-cirúrgico interessante o antisséptico, né? Uma Entendi. criança que tem muita dificuldade Com escovação. motora, por exemplo, síndrome de Down, né? Uma paralisia cerebral, alguma coisa que está com muita dificuldade. A gente pode colocar o antisséptico intermitente, não o tempo todo. O Entendi. antisséptico não é para Não ser usado substitui, né? de uso diário e de jeito nenhum não substitui a escovação. A escovação é imprescindível. A gente pode até um outro momento falar só sobre escovação, Já sobre ia falar técnica, sobre sobre isso. escova, sobre creme dental. É imprescindível que a gente tenha uma boa higiene. Aliás, a higiene para tudo, né? Se você não lava bem uma verdura para você comer, você não vai poder adquirir ali muitos vermes e tal, parasitoses. Então, a É, higiene, o banho, né? O bom tudo, cuidado. né? Então, a higiene bucal, ela é fundamental, sim. A gente só não pode achar que é só ela. Porque a Sim. cárie, ela é causada por vários fatores. Então, a gente tem que ir pegando É. cada um deles. Na minha opinião, Sim, a sim, dieta. A sim. dieta é a mais importante no processo de cárie. E do, de Mas não emagrecimento também. Um não bom quer resultado dizer com também, isso né? que não é para escovar o dente. Você também não quer dizer que não é para malhar, não Sim, é? com certeza. Não. É igual eu falei, é 80% de um bom resultado, porém, para você ter um corpo legal, você precisa treinar. Não adianta você ter um hábito Exatamente. saudável de comer e Uhum. não praticar uma atividade física, né, Rose? Tá muito ligado, né? Você Mas, sabe que o Dr. Pedro, esse que eu falei para vocês, o Dr. Pedro Neuro, arroba Dr. Pedro Neuro, ele fala muito sobre atividade física, que é em relação à saúde da mente, né? Lembra que eu sempre falo para você, Everton, cara, eu tô malhando por quê? Porque eu já estou na menopausa, porque eu quero ter qualidade de vida, porque eu quero fazer as atividades de vida diária, né? Bem, né? Não tenho aquela ambição estética. Mas vai para muito além disso, porque a gente fica melhor, libera hormônios de serotonina, não é? Deixa a gente com um humor melhor, o meu sono é melhor. Então, assim, eu acho que a atividade física tá para muito mais além do que um corpo bonito. muito, é muito, muito, muito. Mas é igual a gente tem nossas conversas todo dia, praticamente ali, né, Rose? É Aham. uma conversa leve, uma conversa que passa rápido aí, ó. Já estamos quase uma hora falando de uma coisa Vamos que tem muita encerrar. informação sobre, né? Tem muita coisa sobre, então eu espero que o pessoal tenha gostado aí, né? Quem curtiu, dá uma interação com a gente aí, curte, manda um joinha pra gente ver quem gostou aí, quem quer ver mais sobre isso, né? Falar um pouco mais sobre live. A gente pode trazer um assunto mais específico, né, Rose? Hoje a gente trouxe um Isso, pouquinho mais da relação abrangente. entre alimentação para as nossas duas áreas, né? Mas podemos trazer para quem quiser uma área mais específica. Ah, quer falar só sobre escovação. Então, quer falar um pouco mais de musculação? Podemos fazer outra live aí, né, Rose? Então, espero que o Combinado, pessoal Everton. goste, né? Que o Ah, pessoal tenha interagido com a gente um pouco mais aí, para entender um pouco mais sobre nossas áreas, né? E ver que tudo está muito relacionado, né, Rose? maravilha. Não só a alimentação tá para quem quer ter um corpo legal, mas para quem quer ter uma boca legal também, né? Então tá muito ligado, né? Muito Beleza, bacana. então, meu querido. Eu queria te agradecer mais uma vez. Nós vamos encerrando por aqui. E aí eu deixo para vocês, quem quiser fazer perguntas, tanto para mim quanto para o Everton, pode chamar no Pode mandar direct. direct. A gente tem prazer em responder. Muito obrigada de Eu que coração, Everton, agradeço. e muito obrigada a todos vocês que nos prestigiaram, tá bom? Eu que agradeço todo mundo aí que participou, que interagiu com a gente, né? É igual eu falei lá no meu stories. Isso aqui é uma coisa muito nova para nós dois, né, Rose? Então, a gente não sabia como vai ser, mas como a gente já tem uma intimidade de aluno e Fluiu. professor, então flui, é tranquilo, né? Então a gente só teve mais uma conversa do que a gente tem no dia a dia, né? Aham. Então é muito bacana. Então espero que o pessoal tenha gostado aí pra gente trazer mais, né? Trazer um assunto mais Beleza. específico. Beleza. Obrigada, pessoal. Foi Muito ótima obrigado a interação de a vocês. todos. Bom, até Tchau, mais. gente. Obrigado.